Fala pessoal, tudo bom com vocês? Galera do oitavo ano, né? Oitavo A, oitavo B, oitavo C. Professor Jefferson novamente aqui com Estudos Amazônicos, mas hoje eu não estou sozinho não. Olha aí quem está com vocês também. Tadã! Sou eu, professor Helder, ó. Um abração para o oitavo ano A, oitavo ano B, oitavo ano C. Hoje nós vamos ter uma aula assim, um tantinho diferente, como você já percebeu. Tanto o professor Jefferson quanto eu vamos fazer parte da mesma videoaula. O professor Jefferson vai comentar a primeira parte e eu a segunda parte deste assunto aqui, ó, o governo de Magalhães Barata, tá bom? Então fica ligado que nós dois vamos trabalhar aí o assunto para você, para a sua prova. Mas, afinal de contas, professor Jefferson, qual é a proposta dessa aula? Fale aí pra gente. Então, pessoal, hoje a nossa proposta é reforçar o conteúdo que nós vimos até a semana passada, nosso primeiro assunto, né, que é o governo de Magalhães Barata, e ajudar vocês a resolver as questões que tem aí nas nossas atividades, né, na nossa videoaula, no nosso material. Tudo bem? Então vamos lá, galera. Vai ser um vídeo rápido aí, vai ser um bate-bola bacana. O professor Helder também já está, daqui a pouco vai aparecer também, tá? A gente vai fazer esse vai e vem aí, tudo bom? Olha aí, pessoal. Então, o governo de Magalhães Barata, que você já deve ter conhecimento, aí já são craques muitos, né? Que foi de 1930 até 1950, teve algumas características peculiares, né? Teve algumas situações aqui que é bom destacar, tá? Então, logo no início, ele foi nomeado interventor do Pará. Nessa época, lembre que Getúlio Vargas, tá? Ele destituiu os presidentes dos estados, que naquela época os governadores, né? O que hoje seriam os governadores eram chamados de presidentes dos estados, e no lugar desses presidentes, ele mandou seus interventores, pessoas de confiança, né? Ele nomeou, no caso aqui, tá? E o Magalhães Barata, tá? Foi o interventor de 30 a 34. O seu primeiro período de governo aqui no Pará foi como interventor. E o interventor, como eu falei para vocês, é aquela pessoa que é de confiança do presidente e que é nomeada para governar aqui, nesse caso, o Pará, tá? Nesse caso, o Magalhães Barata. Veja bem, outra característica que nós vimos foi o governo extremamente populista, né? Esse governo que tenta, digamos assim, ter um contato maior com a população, com a sociedade, né? Tenta ter um contato assim direto, que até então os outros governantes não tinham, né? Eram governadores de gabinete, não iam para as ruas, né? Não ouvia a população, e o Magalhães Barata foi o primeiro nesse processo aí, tá? Tanto é que ele ficou conhecido como um governo itinerante, ou seja, o governo que ia para os subúrbios, que ia para o interior, né? Que ia consultar a população ribeirinha, por exemplo, tá bom? E por causa disso, ele foi admirado tanto pelos ribeirinhos quanto pela população do subúrbio, tá? Por conta desse contato direto, né? Ele abriu as portas do Palácio do Governo para as pessoas mais pobres, atendendo justamente muitas necessidades, escutando o povo. Então, dessa maneira, no primeiro momento aqui do governo dele, ganhou uma confiança muito grande, uma admiração muito grande da uma boa parte da população, a parte, digamos assim, mais pobre, ok? Olha aí, galera. Então, mesmo com isso, ele não agrada a todo mundo. Se ele está agradando mais a população pobre, bora raciocinar aí. Então, quer dizer que há uma oposição, e essa oposição, obviamente, foi composta pela elite, né? Pelos conservadores, pelos grandes comerciantes que acabaram, digamos, tendo seus prejuízos aí por conta desse estilo de governo de Magalhães Barata, tá bom? Então, como eu disse para vocês, no início ele foi um interventor, porém, em 34, tá, indo para 35, você vai ter aí um momento de eleições, né, um momento digamos assim, de novas eleições para governador, para deputado. E nessa época, tá, nós tínhamos as eleições indiretas. Nesse caso aqui, em 1935, as eleições indiretas para governador. Os deputados, a maioria, digamos, daquele partido, indicaria o governador daquele estado, tá? Então, foi mais ou menos assim, e o Magalhães Barata se candidatou. Olha aqui, galera, a oposição ficou composta, né? Ficou aqui agrupada na Frente Única Paraense. O partido que o Magalhães Barata fez parte para concorrer a essas eleições foi o Partido Liberal. E a Frente Única Paraense vai trazer um nome muito conhecido, um nome de peso aqui no Pará, um cara chamado Lauro Sodré. Tudo estava encaminhando para que o Magalhães Barata fosse eleito, tá? De forma, digamos assim, indireta. Porque a maioria aqui dos deputados que foram eleitos foram aqui do Partido Liberal, ok? Mas o que foi que aconteceu?
O que foi que aconteceu aí? Quais foram os desdobramentos? Será que ele foi eleito, ele assumiu o cargo de fato aqui a partir dessa eleição? O professor Aldo vai falar agora para vocês. Olha, Jefferson, eu vou te dizer, como nós paraenses falamos, teve muita onda nesse período. Essa virada de 1934 para 1935 foi muito conflituoso no Brasil todo e não foi diferente no Pará. Como o professor Jefferson já falou, aqui nós tivemos dois partidos que se formaram para poder disputar a eleição em 1934 para a Assembleia Constituinte. Esses deputados, tanto estaduais quanto federais, eles queriam votar de uma forma indireta para governador. E no Pará, como já falei, não foi diferente, tá bom? Por conta disso, acabou se formando dois partidos, o Partido Liberal e o Partido da Frente Única Paraense, ambos da elite, tá? O Partido Liberal, como o professor Jefferson já acabou de comentar, passou a defender, ter como frente, como um candidato para governador, Magalhães Barata, que já estava como interventor antes, agora ele se candidata como governador, tá? E a Frente Única, para poder ter um candidato que fosse à altura de Barata naquele momento, que, como o professor Jefferson já falou, teve uma aceitação popular muito grande, chamou um político que já era muito conhecido no cenário nacional. Inclusive chegou a ser candidato a presidente da República, o próprio republicano, como ele era, e que se chamava Lauro Sodré. Então Lauro Sodré, ele vem para fazer frente ao Barata, para tentar conseguir votos para a Assembleia Constituinte e também ter o maior número de deputados para eleger o governador numa eleição indireta em 35. Lauro Sodré, ele fez o papel dele, como ele era um político muito famoso, ele acabou fazendo com que os liberais que estavam com controle, estavam com a maioria de deputados, tivesse uma dissidência, ou seja, uma desistência de 7 deputados liberais que passaram a apoiar a Frente Única. Parecia então que o cenário estava favorável dos liberais no momento, passou a ficar favorável para a Frente Única. Foi aí que teve toda a confusão, professor Jefferson e alunos. Como assim confusão, professor? As eleições de 35, elas foram muito conflituosas. Quem acaba vencendo a eleição de 1935 vai ser o Barata. Ele vence por uma manobra. Como falei agora há pouco, deputados liberais passaram para a Frente Única. E então Barata fez fazer valer as manobras políticas e o próprio presidente da Assembleia acabou trazendo 3 suplentes liberais. No último momento, os liberais acabaram vencendo e Barata, então, se tornando governador, entre aspas. A camada e a população e também a própria Frente Única não concordou. Nesse momento já não era mais o Lauro Sodré, ele sai desse cenário conflituoso. E quem chama a responsabilidade para a Frente Única é um outro político também muito reconhecido naquele cenário, naquele momento, que era Mário Chevron. Inclusive ele se lança como candidato a governador para disputar com Barata, mas como a gente sabe, o Barata acabou vencendo por uma manobra. Resultado, teve muito tiro, teve morte, teve feridos nas ruas de Belém. A confusão foi tão grande que Vargas vai mandar vir um interventor para cá. Esse interventor, então, ele cancela o mandato do Barata, que ele nem chegou a assumir. Nem Barata, nem Xermon se tornou, então, governador. E o Mendonça Carneiro, que era, então, aliás, o Carneiro Mendonça, que era o interventor que Vargas mandou, vai chamar uma nova eleição e quem vence vai ser Gama Malcher. Barata não se torna governador, mas o partido dele acabou chegando no poder. Por isso que nós temos uma eleição muito conflituosa em 35. Barata não ficou, mas o partido dele acabou ficando no poder. E aí, professor, Barata saiu do cenário político? Não, o Barata continuou, tá? O Barata ele vai se tornar senador, um senador muito ligado aos interesses daqui do Pará, obviamente, e tinha uma ligação muito forte aqui com Salgado, né? Ele vivia em Salinas, passava aqui por Bragança também. Então, na década de 50, ele volta no cenário político aqui do estado para se lançar como governador. Somente na eleição de 1955 que ele vai ter um poder político de novo forte
um apoio muito forte aqui no Pará, e ele acaba vencendo as eleições, se tornando pela terceira vez, então, governador do Pará, agora por eleições de 1955. Mas ele vai ficar pouco tempo no poder, porque ele vai morrer em maio de 1959, tá bom? Um outro ponto que a gente tem que levar, que está no exercício de vocês, que a gente vai ver já já, é em relação à memória construída do Barata, ou do baratismo. Tá? A gente pode pensar em 3 memórias que acabaram ali sendo cristalizadas aqui no Pará. Uma que é a mais comum, que o professor Jefferson já trabalhou com vocês, é a ideia do político carismático, aquele que vai até a camada mais popular, não tem medo de estar perto das pessoas pobres, daí ele ter ganhado o título, inclusive, de pai dos pobres, tá bom? Uma outra forma de ver a memória construída do Barata é que, na verdade, ele tinha uma influência muito grande, mas na população, que é a ideia do populismo, mas ele era uma pessoa ingênua porque ele acabava sendo influenciado por outros políticos ao redor dele. Então esses políticos acabavam manipulando o Barata, e aí então ele tem essa outra visão. E outra uma visão, que é uma visão dos inimigos políticos dele, e que também acabou ganhando força no cenário do que se lembra do Magalhães Barata, é a ideia de que ele tinha um governo muito forte por ser militar. Então ele acabava se tornando tirano, cruel, violento. Reza a lenda, por exemplo, que ele não deixava prisioneiros que eram capturados chegar até a prisão, ele mandava eliminar esses prisioneiros. E isso, essa memória que ficou construída, não estou dizendo que isso foi verdade ou se foi mentira, é algo que se construiu para formar essa ideia de que ele era cruel, tirano e violento, tá bom? E aí então a gente vai agora fazer uma parte aqui que é a resolução das atividades. Agora você vai ficar aí com o professor Jefferson, que ele vai falar já já das questões dele, e eu volto daqui a pouquinho, tá bom? E agora a gente vai para as atividades, tá bom? Para ajudar aí muita gente que ainda está com uma certa dificuldade, né? Que não está conseguindo compreender direito. Então a gente vai ajudar vocês aí, tá? Eu vou falar uma questão minha, o professor Helder vai falar uma dele, depois outra minha, depois outra dele, e assim a gente vai. Beleza? Então vamos lá, galera. E teve gente que já entregou e fez umas respostas excelentes aí, que nem eu faria, né? Ou seja, fez até melhor do que eu estava pensando em fazer, tá bom? Bora lá, galera. Primeira questão. Magalhães Barata era um ídolo das massas. Comente esta frase. Olha, isso eu já falei para vocês. O que era a massa nessa época? Aliás, o que é a massa, vamos dizer assim, é a população pobre, é o povão, né? O povo que não estava sendo, digamos assim, ouvido, né, nos governos anteriores, e que o Magalhães Barata, com seu governo itinerante, deu ouvido, abriu as portas para essa população. Então, quando eu falo para vocês, comente essa frase, você vai dizer que o Magalhães Barata se tornou o ídolo da população pobre, porque ele ouviu, né, foi o estilo dele populista de governar, tá bom? Agora, eu já ia fazer a segunda, mas eu vou deixar a vez agora para o professor Helder. Olha lá, ele vai falar agora. Pensei que eu ia sobrar nessa brincadeira. Olha só, nós também temos 3 questões, e a nossa primeira questão fala sobre 3 características desse governo do Magalhães Barata. Então acompanhe aí no slide essas características, tá bom? A gente pode dizer que a primeira característica que a gente pode levar em consideração é a ideia do próprio populismo, tá bom? O Magalhães Barata ele vai ter essa característica como vários outros interventores. O próprio Vargas tinha essa característica e não foi diferente no Pará. E aí isso pode ser sintetizado pela ideia de se aproximar, por exemplo, das camadas mais baixas, mais populares. Daí vem a expressão, então, pai dos pobres. Uma outra característica que é muito lembrada, inclusive, é que ele abria as portas do palácio, falavam com pessoas comuns, coisa que governadores não faziam até aquele momento. Então a gente pode aí colocar o populismo como uma característica. Uma outra característica que a gente pode falar é a questão da interventoria, tá bom? O próprio nome, quando ele se torna aqui dirigente do Estado, era interventor. Essa interventoria ele é caracterizada até por ele ser militar, de agir fortemente em determinadas situações. Então isso também pode ser pensado como uma característica. Uma outra que também é muito lembrada é uma característica de um governo itinerante. Ele vai ser então um interventor e mais tarde um governador, que ele sai da sede, ele sai da capital e ele passa a viajar por vários interiores,
A região do Salgado, como eu falei para vocês, é uma região muito acompanhada por ele e frequentemente ele estava por aqui. Então essas são aí 3 características que a gente pode pensar para esta questão, tá? Agora fica aí com o professor Jefferson que eu volto já já. Segunda questão, beleza? Segunda questão minha. Diga com as suas palavras o que foi o baratismo. Bom, o baratismo acho que foi a questão mais fácil que eu coloquei para vocês. O baratismo foi o governo de Magalhães Barata aqui no Pará. Né? Então, quando você for colocar lá, foi o governo de Magalhães Barata, de 30 a 50, aqui no nosso estado do Pará. E olha eu aqui de novo, e a nossa segunda pergunta é por que Barata ele não se tornou governador na eleição de 35? Como nós já estudamos e vimos tanto no primeiro vídeo quanto no resumo de hoje, a eleição indireta de 35 vai ser uma eleição muito conflituosa e o próprio Magalhães Barata vai usar de intermédios, subrefúgios, amizades políticas para chegar ao poder em 1935. O fato dele ter feito essas manobras políticas levou as pessoas para as ruas. A própria Frente Única Paraense, liderada naquele momento por Mário Sherman, não aceitou, inclusive teve tiroteio com mortes, pessoas feridas, pessoas presas. O conflito foi tão grande na cidade que o próprio Vargas acabou mandando um interventor para cá e não permitindo que Barata, que teria sido eleito, se tornasse governador, tá bom? Tanto é que teve novas eleições e quem acabou se tornando governador em 1975 foi Gama Malcher, um liberal, um aliado do Magalhães Barata, tá bom? Agora fica de novo aí com o professor Jefferson. Volto já já. Opa, terceira questão. O que era um interventor? Um interventor era uma pessoa de confiança do então presidente Getúlio Vargas. Ele nomeava e mandava para os estados, ok? Uma pessoa de conhecimento do Vargas que ele colocou no lugar dos presidentes dos estados, que na época a gente não chamava de governadores, tá? Eram presidentes dos estados. E o interventor acabou ficando no lugar deles aí por um bom tempo aí, nomeados pelo Getúlio Vargas, homens de confiança do presidente Getúlio Vargas nessa época. Professor Helder, qual é a terceira aí? Diga lá. E a terceira e última questão, como você pode acompanhar no slide novamente, refere-se à questão da memória. Quais são os 3 tipos de memórias que acabou se construindo em relação ao Barata aqui no Pará? Bom, você pode observar aí que essas 3 estão ligadas à ideia do político carismático, com a ideia do pai dos pobres, também um político que poderia ser manipulado muitas vezes por pessoas ligadas à elite política no Pará, daí ele é visto como um ingênuo e uma pessoa influenciável, e também, principalmente em relação aos seus inimigos políticos, acabavam vendo como um homem ou um político tirano, cruel e violento, tá bom? Aí são as 3 questões, tá bom? A gente se vê numa próxima aula, tá bom? Beijão para vocês, um abraço. Então, pessoal, nós fizemos aí uma revisão, nós ajudamos vocês a escreverem aí as questões de vocês, para quem aí perdeu a nossa reunião no Meet, basicamente foi isso, tá bom? Quando for na próxima semana, a gente vai justamente começar um novo assunto. Tá, vamos ficando por aqui, na próxima semana nós estamos aí. Qualquer dúvida pode chamar a mim e ao professor Helder que nós vamos aí atender vocês. Beleza? Tchau, tchau.